Imagine um momento da sua vida em que tudo parecia desmoronar. Os planos que você tinha cuidadosamente traçado começaram a escapar pelas frestas dos dedos, e a sensação de impotência era quase sufocante. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja vivendo algo parecido agora. E se eu te dissesse que há um homem que viveu algo muito pior, mas, no meio disso, conseguiu encontrar uma alegria inexplicável? Não é uma história fictícia. É a história real de Paulo e o que ele nos deixou nas páginas da carta aos Filipenses. Filipenses não é apenas um livro da Bíblia, é um manual prático para momentos difíceis. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso, acorrentado por causa de sua fé. Imagine só, ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar, sentir-se derrotado ou até questionar por que Deus permitiu aquilo. No entanto, suas palavras transbordam otimismo, gratidão e, surpreendentemente, alegria. E é exatamente isso que torna Filipenses tão poderoso. Logo no início, Paulo nos surpreende com uma declaração: "Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês." Quem, em sã consciência, estaria agradecendo enquanto enfrenta uma prisão injusta? Mas Paulo faz algo que vai além do óbvio. Ele escolhe focar no que Deus está fazendo, não no que o mundo está tirando dele. Ele vê os filipenses como parceiros na missão e agradece pela maneira como eles têm vivido o Evangelho. Isso me lembra de uma conversa que tive com um amigo recentemente. Ele perdeu o emprego, algo que havia dedicado anos da vida. Quando nos encontramos, eu esperava um desabafo pesado, mas o que ouvi foi algo completamente diferente. Ele disse: "Isso me deu uma oportunidade de confiar em Deus como nunca antes." Aquele momento foi como um espelho da atitude de Paulo. O mundo pode nos prender, mas não pode nos roubar a fé e a perspectiva. Mas não para por aí. No capítulo 1, Paulo faz outra declaração impactante: "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Parece radical, quase incompreensível. Mas pense nisso por um momento. Ele está dizendo que sua vida é totalmente dedicada a algo maior do que ele mesmo. Ele entende que, enquanto estiver vivo, sua missão é refletir Cristo em tudo o que faz. E, se morrer, isso não é uma perda, mas um ganho, porque estará com o Senhor. Eu me lembro de uma vez em que enfrentei um grande dilema. Um projeto em que eu havia investido meses simplesmente fracassou. Era algo que eu acreditava que mudaria minha vida, mas tudo desmoronou. Por semanas, eu me perguntava: por que isso aconteceu? Até que um dia, enquanto lia Filipenses, percebi que minha vida não se trata apenas dos meus planos. Se meu propósito for realmente maior, então cada fracasso pode ser um passo em direção a algo melhor. Isso me libertou para enxergar as coisas com novos olhos. Quando chegamos ao capítulo 2, Paulo nos desafia ainda mais. Ele escreve: "Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus." Aqui, ele começa a descrever a humildade de Jesus, que abriu mão de sua glória para se tornar servo e obedecer até a morte. É um exemplo que não é apenas inspirador, mas desconcertante. Quem, com poder absoluto, escolheria se humilhar? E, no entanto, essa é a essência do que significa seguir a Cristo. Pense em alguém que você admira por sua humildade. Talvez seja um líder que não faz questão de ser o centro das atenções ou um amigo que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Essa atitude transforma ambientes, relacionamentos e até vidas. É o tipo de impacto que Jesus teve e que Paulo nos convida a ter também. Mas, sejamos honestos, isso não é fácil. Vivemos em um mundo que exalta o ego e o sucesso pessoal, enquanto a humildade é vista como fraqueza. O capítulo 3 traz outra virada. Paulo fala sobre abrir mão de tudo pelo conhecimento de Cristo. Ele descreve suas conquistas como o lixo em comparação ao privilégio de conhecer Jesus. Pense nas coisas que você valoriza. Sua carreira? Sua reputação? Sua estabilidade financeira? Não há nada de errado em ter essas coisas, mas Paulo nos desafia a perguntar: essas coisas são meu tudo ou são um meio para algo maior? Ele nos mostra que a verdadeira riqueza está em viver uma vida centrada em Cristo. E, finalmente, chegamos ao capítulo 4, talvez a parte mais conhecida de Filipenses. Aqui, Paulo escreve sobre uma paz que excede todo entendimento. Ele diz:
aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo? É a confiança total em Deus. Ele sabia o que era ter muito e o que era não ter nada, mas, em ambas as situações, sua alegria não vinha das circunstâncias, mas de sua conexão com Deus. Vou ser honesto, essa parte sempre foi um desafio para mim. Como é possível encontrar contentamento quando parece que o mundo está desmoronando? Mas, recentemente, enquanto refletia sobre isso, percebi que contentamento não significa ignorar as dificuldades. Significa encontrar algo mais profundo para se agarrar. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando de realizar grandes feitos, mas de suportar qualquer situação porque sabe que Deus está com ele. A carta aos Filipenses é mais do que um texto antigo, é um convite à transformação. Ela nos desafia a viver com propósito, gratidão, humildade e alegria, independentemente do que enfrentamos. E isso não é apenas teoria. É algo que podemos começar a praticar hoje. Talvez você precise perdoar alguém, expressar gratidão ou simplesmente mudar sua perspectiva diante de uma dificuldade. Seja o que for, Filipenses nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Então, qual será a sua escolha? Você vai permitir que as circunstâncias definam sua vida, ou vai se agarrar a algo maior? Porque, no final, a verdadeira alegria não vem do que temos ou do que fazemos, mas de quem somos em Cristo. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.